boa noite. Boa noite. Justiça revoga a prisão domiciliar da mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Presa por corrupção pela Lava Jato, Adriana Anselmo vai continuar em Bangu 8. O governo demite 2 superintendentes do Ministério da Agricultura envolvidos na Operação Carne Fraca. 21 empresas investigadas foram impedidas de exportar, mas podem vender dentro do Brasil. A União Europeia, Coreia do Sul, China e Chile anunciam medidas para barrar carne brasileira. Esses países responderam no ano passado por quase 30% das exportações de boi, frango e porco. Em São Paulo, o presidente Michel Temer ressaltou a importância do agronegócio para o país e disse que o setor não pode ser desvalorizado por um pequeno núcleo. A indústria da carne já perdeu quase 8 bilhões de reais em valor de mercado na Bolsa de Valores. Só a JBS Friboi, responsável por mais de metade desse total. Produtores rurais criticam a operação da Polícia Federal e afirmam que a generalização da denúncia é uma catástrofe para o setor. O Jornal da Gazeta está no ar. Cansados de esperar a solução de problemas pelas vias tradicionais, muita gente começou a cobrar prefeitos e administradores públicos nas páginas que eles mantêm nas redes sociais. As respostas têm sido muito menos burocráticas e mais rápidas. Eu adoro o Parque da Aclimação, eu também, mas ele está muito abandonado. Gostaria de saber se há algum projeto para ele. Teste, nós vamos concessionar todos os parques da cidade de São Paulo. O vídeo postado na página do Facebook do prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, tinha 560 mil visualizações nesta tarde. Dória, que já foi apresentador de TV, tem mais de 2 milhões de seguidores e usa as redes sociais intensamente para divulgar as ações da prefeitura. Ele faz escola. O prefeito regional de Pinheiros, Paulo Matias, não esconde que se inspira no prefeito. Ele também usa as ferramentas sociais ativamente nas agendas públicas. É um perfil meu, né, que os moradores da região de Pinheiros acabaram descobrindo e estão encaminhando as suas demandas e a gente procurando respondê-las conforme os nossos serviços estão disponibilizados. O prefeito de Diadema, na Grande São Paulo, Lauro Michels, do PV, também cuida com zelo do seu perfil no Facebook. As atualizações são feitas diariamente e ele garante que não é por modismo. Desde quando eu entrei na vida pública, eu procuro utilizar os meios sociais de internet para comunicação, né? Então vinha do Orkut eu migrei para o Facebook eu criei um Instagram também. Sempre as pessoas buscam, prefeito, eu quero fazer tal coisa, eu penso em tal coisa, e a gente dá algumas orientações. Quem está do lado de cá dessa história já percebeu que não dá para ficar de mero espectador das postagens dos políticos. Observando essas páginas, a gente vê que muita gente comenta, faz crítica, faz reivindicações. E como já acontece nas redes sociais das empresas privadas, eles também procuram atender essa demanda rapidamente. A Patrícia mandou um vídeo dos restos da poda de uma árvore que estavam bloqueando uma ciclovia para o Facebook do prefeito regional da Lapa, Carlos Eduardo Batista Fernandes. A limpeza aconteceu rápido e a resposta também veio via publicação. Ele imediatamente aceitou, imediatamente respondeu. Então, assim, eu percebo que é um canal, pelo menos com esse aqui da Lapa, é um canal de conversa mesmo. Realidade diferente de algumas pessoas que esperam a resolução de reclamações feitas no canal oficial da Prefeitura, no caso, o 156. Há 3 anos, Albert coleciona protocolos. Ele pede a solução para um terreno abandonado na rua da casa dele, em Guaianazes, na Zona Leste, que está sem calçada, com mato alto, entulho e tem virado estacionamento e até cemitério de veículos. A prefeitura não faz, né? E aquilo que não está ao alcance do pessoal fazer, fica por fazer, fica sem fazer mesmo. Até um simples poda, corta de mato, que é uma coisa corriqueira, não acontece. Procurada, a prefeitura disse que vai fazer uma vistoria no local mostrado pela nossa reportagem amanhã.
Secretaria Municipal da Fazenda detecta rombo de 7 bilhões e meio de reais no orçamento. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com a reportagem, o dado foi apresentado durante uma reunião pelo secretário Caio Megali, que afirmou que o problema foi herdado da gestão Haddad e que teria subdimensionado despesas. Procurada a assessoria de Haddad disse que não vai se pronunciar. Incêndio atinge loja de móveis na Avenida Imirim, na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. O fogo começou pouco antes do meio-dia na parte da frente do imóvel e se alastrou rápido. 24 carros dos bombeiros foram até lá. Não houve vítimas. A CET bloqueou a Avenida Imirim nos dois sentidos e 10 linhas de ônibus tiveram de ser desviadas. O governo exonera 2 superintendentes do Ministério da Agricultura envolvidos na Operação Carne Fraca. Foram exonerados Gil Bueno, que era superintendente no Paraná, e Júlio César Carneiro de Goiás. Eles são ligados ao PP e ao PTB da base do governo Temer. Os dois foram citados nas investigações da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Na sexta-feira, o governo já havia anunciado que 33 fiscais envolvidos no esquema seriam afastados. Eles são suspeitos de fiscalização irregular de frigoríficos e de liberar licenças fora dos padrões sanitários. Estão na mira dos investigadores 21 empresas do setor de carne, as principais do setor de frigoríficos do país. A JBS das marcas Friboi, Seara e Swift e o grupo BRF Foods das marcas Sadia e Perdigão. De acordo com a Polícia Federal, além do pagamento de propina a fiscais agropecuários, os frigoríficos envolvidos maquiavam carnes vencidas e as reembalavam para a venda. As empresas subornavam fiscais para que autorizassem a comercialização do produto sem a devida fiscalização. O governo montou uma força-tarefa para investigar os frigoríficos. O delegado Maurício Moscardi Grilo disse também que a investigação revelou indícios de que o PP e o PMDB estão envolvidos no esquema. Para Moreira Franco, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o estrago da Operação Carne Fraca na economia já está feito e agora o governo está trabalhando para contornar o problema junto aos mercados compradores. As empresas negam as denúncias. A JBS diz que atua em absoluto cumprimento de todas as normas regulatórias em relação à produção e à comercialização de alimentos. A BRF Foods esclarece que possui rigorosos processos e controles e que não compactua com práticas ilícitas. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as nomeações políticas no Ministério da Agricultura e a Operação Carne Fraca. Desde que foi deflagrada a Operação Carne Fraca, o governo de Michel Temer corre para tentar reduzir os prejuízos que o setor agropecuário sofrerá, sobretudo no bilionário negócio da exportação de carne brasileira. Em privado, Temer trata a investigação da Polícia Federal como uma barbeiragem. O presidente avalia que houve uma injustificável generalização de irregularidades que ele chama de pontuais. Em público, Temer assegura que seu governo solucionará rapidamente todos os problemas. A questão é que o governo é parte do problema, não da solução. No domingo, Temer reuniu-se com embaixadores de países que compram carne do Brasil, tranquilizou-os. Horas depois, começaram a pipocar as notícias sobre a suspensão de importações. Hoje, Temer declarou em São Paulo: o agronegócio, para nós no Brasil, é uma coisa importantíssima e não pode ser desvalorizado por um pequeno núcleo. Ele se referia aos 33 servidores que estão sob investigação policial. Não é que Temer não tenha enxergado uma solução. Ele é parte da encrenca porque ainda não enxergou nem o problema. Varejadas pela Polícia Federal, as superintendências do Ministério da Agricultura nos estados tornaram-se feudos políticos. Na Superintendência do Paraná, revezam-se o PMDB de Temer e o Partido Progressista. Na Superintendência de Goiás, manda o PTB. Os prepostos desses partidos receberam voz de prisão. Ocorre na agricultura o mesmo fenômeno que levou a Petrobras à breca: ingerência política. O que Temer não percebeu é que vigora no Brasil não o presidencialismo, mas uma versão bem brasileira de monarquia. Quem reina é a esculhambação. Boa noite. Encontrar roupas de tamanhos maiores não é muito fácil. Segundo a Associação Brasileira de Vestuário, só 17% das lojas vendem tamanhos extra grandes.
Quem apostou nesse segmento do mercado não tem do que reclamar. Só no ano passado, o faturamento foi de 200 milhões de reais para o setor. Entre um retoque no batom e um jeitinho a mais no cabelo, são as curvas das garotas que se destacam. A modelo Aline, de 30 anos, veste o manequim 50. Já usou numerações menores, mas só agora aceita o próprio corpo. Hoje eu olho as fotos e eu vejo que eu não era gorda, né? Hoje eu sou uma mulher gorda e falo gorda porque eu não tenho problema nenhum com esse termo. Um dos motivos para tanta confiança de Aline está bem ao lado dela. A modelo Silvia Neves, atual Miss Brasil Plus Size Sênior. A representatividade das gordinhas nas passarelas melhorou a autoestima de todas. Diante de 1000 dietas que eu fiz, até para justificar minha saúde, deu aquele start. Falei assim, eu não preciso mais disso, né? Eu preciso me amar como eu sou, me aceitar como eu sou. E a partir daí a autoestima foi só crescendo e não parou mais. São bonitas, engraçadas e sensuais. Mulheres e homens que dividiram a atenção na passarela da 15ª edição da Fashion Week Plus Size em busca de espaço e respeito. Quase 60% dos brasileiros estão acima do peso. E uma das maiores dificuldades é encontrar roupa para vestir. Para você ter uma noção, segundo o levantamento do Sebrae, aqui no Brasil, só 17% das lojas de varejo tem numeração acima do número 46. Detalhe, apenas pouco mais de 3% dessas lojas são especializadas na moda plus size. E daí, na prática, é um sufoco para encontrar coisas simples do dia a dia. A moda plus size, ela não é só para a pessoa gorda, né? Ela é também para a pessoa alta. Às vezes a mulher é magra, mas tem os seios fartos, 50, 52, tem dificuldade de encontrar o sutiã. A Tamires sabe bem como é complicado cada vez que precisa comprar um sutiã tamanho 54. Sempre era o nosso corpo que não era legal. E a marca ou a modelagem que estava certo, né? Hoje já está acontecendo o inverso. Quando tem um empoderamento, uma aceitação do nosso próprio corpo, as marcas têm que acompanhar, e é um público que compra. Na hora de escolher o look completo, nada de seguir só aquele modelo antigo, tipo roupa da avó, sabe? A pessoa acha que gordinha só quer usar malha, né? Então a gente está atrás de peças em tecido plano, peças diferentes, né? Porque assim, eu sempre digo, não existe roupa para gorda, nós queremos usar roupas normais que caibam na gente. E uma das piores partes, definitivamente, é usar a boa e velha calça jeans. A Bianca encontrou e aproveitou. Qual que é a dificuldade de encontrar calça jeans? E se você pega uma coisa, vai numa loja que tem uma numeração um pouco maior, ou fica muito largo no bumbum, ou eu que sou baixinha ainda, o problema é tenho que fazer a barra. Inclusive eu vou pedir um desconto para as meninas, que eu estou levando a loja inteira. O Ministério Público defende que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, seja declarado inelegível por abuso de poder religioso. O Ministério Público acusa Crivella de usar a estrutura da Igreja Universal, da qual é bispo, para captar votos nas eleições de 2014, o que é proibido pela lei eleitoral. Naquele ano, Marcelo Crivella concorreu ao governo do estado. Segundo o Ministério Público, na mesa do pastor da igreja em Duque de Caxias, foram encontrados documentos que retratavam o plano de alcançar 400 mil votos. De acordo com o vice-procurador eleitoral no Rio, Nicolau Dino, esses documentos indicam de forma clara e precisa o desvirtuamento de grupos de evangelização para a cooptação de eleitores, a regimentação de cabos eleitorais e realização de propaganda eleitoral. Hoje, a Prefeitura do Rio anunciou que Marcelo Crivella está com um pequeno tumor na próstata. Crivella tem 59 anos. Em entrevista ao jornal O Globo, ele disse que seu caso ainda não é de cirurgia e que, por enquanto, vai se tratar com medicamentos. Entre os homens, o tumor de próstata é a segunda maior causa de morte por câncer no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. O advogado Márcio Vieira, que defende Marcelo Crivella, diz que a ação já foi julgada improcedente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio. De acordo com o advogado, o parecer do vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, se refere à ação na qual o Ministério Público, melhor dizendo, eleitoral, recorre ao TSE para tentar reverter o resultado do julgamento no TRE.
presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, inauguraram uma penitenciária feminina em Votorantim, no interior do estado. Também estava presente o ministro da Educação, Mendonça Filho. Os três visitaram a prisão, que, segundo o governador, é a primeira construída tendo em vista as necessidades das mulheres presas. Eles deixaram o local. A presidente da STF não falou com jornalistas. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, proibiu a exportação de carnes pelas 21 empresas investigadas na Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Ele afirmou que o Brasil pode adotar medidas contra o Chile se o país suspender totalmente a importação de carne brasileira. No mercado externo, nós temos que correr, e por isso eu estou correndo bastante com a minha equipe, porque nós não podemos permitir o fechamento. Então, uma vez que haja o fechamento de um mercado desse, para você reabrir, serão muitos anos de trabalho. Durante o encontro com empresários em São Paulo, o presidente Michel Temer falou sobre a Operação Carne Fraca e ressaltou a importância do agronegócio para o país. Disse que o setor não pode ser desvalorizado por um pequeno núcleo. Michel Temer aproveitou o encontro com empresários na Câmara de Comércio Americana para falar sobre a Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal e que investiga irregularidades na fiscalização de frigoríficos no país. O presidente se mostrou preocupado com o impacto que o escândalo pode causar às exportações de carne brasileira. E foi logo defendendo o setor. Disse que o agronegócio não pode ser desvalorizado por um pequeno grupo de frigoríficos que será investigado. Afirmou também que o Brasil possui um rigoroso sistema de inspeção sanitário. Nós temos aqui 4.850 plantas, mais ou menos, de frigoríficos no Brasil. Ora, só 3 frigoríficos, 3 plantas, que foram interditadas. E, além das 3, mais 18, 19, serão investigadas. E, ademais disso, convenhamos, o Ministério da Agricultura tem 11.300 servidores. Tem 30 e poucos servidores que estão envolvidos e, portanto, serão investigados. Não significa que já estejam pré-condenados, mas estão sendo investigados. Ontem, para acalmar o mercado externo, o presidente se reuniu com ministros e embaixadores de países que importam a carne brasileira, numa churrascaria. Depois de dar explicações, Temer também fez um rápido relato sobre os resultados obtidos nos últimos meses na economia e disse que espera que o país retome o seu grau de investimento. Ele também voltou a defender as reformas da Previdência e Trabalhista e disse que a geração de empregos é prioridade no seu governo. Nós temos a convicção de que os congressistas, os nossos companheiros congressistas, têm ciência, noção, ideia muito sólida da necessidade de fazer um ajustamento da Previdência, como fizeram todos os demais países. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também participou do encontro e seguiu a mesma linha de Temer. Disse não ter dúvidas de que as reformas serão aprovadas. Maia acredita que a proposta de reforma da Previdência, enviada ao Congresso pelo governo federal, manterá os eixos principais e não será desconfigurada. E a gente tem muita firmeza que o dia seguinte de uma não aprovação da reforma da Previdência será o caos econômico no Brasil. Será o forte crescimento da taxa de juros no Brasil, vai ser a perda definitiva da credibilidade do Brasil para os investimentos do setor privado, a sinalização da continuação do crescimento do desemprego no Brasil, da perda da renda do trabalhador. Então, eu acho que a gente precisa falar isso para a sociedade, que a reforma da Previdência ela trará benefícios também no curto prazo. No final do discurso, Temer fez um apelo aos empresários que confiem e voltem a investir no país. O Brasil tem rumo. Quem aposta no Brasil vai ganhar. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Até sexta-feira, o Brasil era o maior exportador de carnes do mundo. Entre bovinos, aves e suínos, vendeu 14 bilhões de dólares para mais de 160 países ano passado. Nesta segunda, a União Europeia, China, Coreia do Sul e Chile suspenderam a importação de carnes do Brasil. Na sexta-feira, a Polícia Federal lançou a Operação Carne Fraca. A PF investiga 21 empresas, entre elas gigantes BRF e JBS.
Segundo a PF, propinas facilitavam a liberação criminosa de alimentos adulterados e emissão de certificados sanitários. Isso teria ocorrido em uma fábrica da BRF, em Mineiros, Goiás, e em 2 unidades no Paraná e Santa Catarina. Outros 18 locais foram citados em relatório da PF. O Brasil teria, segundo dizem, 4.850 matadouros frigoríficos e fábricas, o que chamam de plantas. Se alguns corrompem, se fazem má política com a saúde pública, é óbvio que deve haver investigação e punição dura, exemplar para os envolvidos. Como deveria ser óbvio, mas não tem sido, que agentes públicos têm o dever de ser responsáveis, de não ser alarmistas, sensacionalistas. Ao que tudo indica, as denúncias teriam a ver, basicamente, com processamento no setor de frangos. Mas o que está nas manchetes Brasil e depois mundo afora são as carnes fracas do Brasil. Calcule-se o impacto dessa generalização sobre o mercado que emprega 11 milhões de pessoas no país. Setor que, segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, movimenta 167 bilhões e meio ao ano em toda a cadeia produtiva. Blairo Maggi é ministro da Agricultura. Alvo de elogios e críticas, construída na agropecuária, a fortuna dos Maggi é estimada em 5 bilhões de dólares. Blairo Maggi afirma que a narrativa da Polícia Federal na carne fraca está recheada de fantasias, insanidade e idiotices. Apure-se o que é fato grave e o que seria fantasia ou idiotice. Na sexta-feira, a Polícia Federal e demais comemoravam 3 anos da Lava Jato. Na sexta, na maior operação da sua história, a Polícia Federal empregou 1.100 agentes na carne fraca. Por que tanto? Porque a carne é fraca. Boa noite. União Europeia, Coreia do Sul, China e Chile anunciaram medidas restritivas à compra de carne brasileira. Esses países juntos respondem por 27% das exportações de carne de boi, frango e porco. Durante uma coletiva em São Paulo, representantes de 2 entidades, a ABEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, e a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, disseram que o setor foi prejudicado com a operação da Polícia Federal. Francisco Turra, presidente da ABPA, esteve ontem com o presidente Michel Temer. Eles discutiram medidas para enfrentar a crise da carne. A generalização é um caos, é catastrófica. Não pode existir nunca, que destrói a imagem do produto e do país. Mas estou falando da imagem nossa lá fora. 160 países abriram as portas para o produto brasileiro. Não posso acreditar, não quero crer que todo sofrimento para abrir o mercado você provavelmente vai incluir. Rui Vargas, vice-presidente técnico da BPA, garantiu que é impossível uma pessoa consumir um produto podre. Ela vai sentir o odor, ela vai ver a modificação de textura, ela vai ver a modificação de gosto desse produto. Você não tem hoje nenhum produto químico que você coloque nessa carne e você retire essa característica. Segundo o jornal Folha de São Paulo, membros da equipe ligada à Operação Carne Fraca contestaram as críticas à investigação feita pelo setor e pelo governo federal. De acordo com o jornal, os investigadores afirmam que ainda há muito material sob sigilo e que a operação deve ter desdobramentos. A equipe também contestou a informação de que apenas um frigorífico teve a carne periciada na investigação. Segundo os investigadores, a realização de perícias em várias empresas comprometeria o sigilo da operação. A equipe sustenta também que há provas do envolvimento de outros frigoríficos na produção e venda de carnes adulteradas e no pagamento de propinas a fiscais agropecuários. Os investigadores disseram ainda, segundo a Folha, que há suspeita de irregularidades até mesmo nos laboratórios que fazem análises para os frigoríficos e estão credenciados pelo Ministério da Agricultura. O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro revogou o pedido de prisão domiciliar concedido à ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral.
A prisão preventiva de Adriana Anselmo tinha sido concedida na última sexta-feira pelo juiz Marcelo Bretas. Porém, o Ministério Público ingressou com um pedido de revogação que foi aceito pelo desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Na argumentação dos promotores do Ministério Público Federal, o benefício concedido a Adriana Anselmo fere a isonomia frente às outras presas, que não receberam o mesmo benefício em Bangu 8, onde a ex-primeira-dama está presa. Apesar da defesa de Adriana ter apresentado o laudo de vistoria do apartamento do casal no Leblon, onde as linhas telefônicas e de internet foram cortadas por exigência do juiz Bretas, os promotores argumentaram que a fiscalização sobre o acesso dela a meios de comunicação não seria eficaz, podendo comprometer as investigações ainda em andamento. Com a decisão de hoje, Adriana Anselmo continuará presa em Bangu 8, até que o Supremo Tribunal Federal analise o recurso da defesa da ex-primeira-dama. O dólar teve mais um dia de queda, de 0,94%, fechou a segunda-feira cotado a R$ 3,07. É o menor valor em quase um mês. O setor de carnes já perdeu quase 8 bilhões de reais em valor de mercado na Bovespa. E a JBS Friboi é responsável por mais da metade desse total. O levantamento foi feito pela agência de notícias Reuters. Como nós já mostramos aqui no Jornal da Gazeta, vários países suspenderam a importação de carne do Brasil e estão pedindo explicações ao governo. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O Brasil tem muito a perder com mais este escândalo. Claro que a principal preocupação é com a qualidade da carne vendida aqui no exterior. O consumidor tem de ter segurança quanto às condições do que consome. E a impressão inicial foi que toda a produção estaria sob risco de fraude, adulteração, venda de carne estragada. É preciso definir logo a amplitude do problema, os produtos e frigoríficos envolvidos e o destino das mercadorias comprometidas, para que os consumidores fiquem menos preocupados. É um aspecto. Agora, não se pode deixar de lado a questão econômica. O complexo carne representa 7,2% das exportações do país, o que representou cerca de 12 bilhões de dólares só no ano passado. O Brasil exporta para mais de 150 países e estava em um momento muito favorável de expansão de volume e preços. Focos de gripe aviária nos Estados Unidos já comprometiam as vendas daquele país. Com menos oferta, os preços estavam subindo, e não só do frango. Para se ter uma ideia, na comparação março deste ano com março do ano passado, o preço do frango subiu 20,5%, da carne bovina 10,4% e da suína 40,6%. E é um setor que investe, contrata, tem uma enorme cadeia envolvida. As vendas externas correspondem a apenas uns 20% da produção, mas o mercado local também tende a ser afetado, com queda de consumo e de preços. Pode ser até um reforço na queda da inflação. Só que com a economia andando de lado, qualquer tropeço faz diferença e a agropecuária vinha com uma boa performance. No exterior, concorrentes e compradores, claro, vão aproveitar. Não é só preocupação sanitária, não. Esclarecido o problema, a tendência até é de retomada das vendas. São poucos países exportadores e o Brasil está entre os principais, mas perdas são inevitáveis com essas restrições que já estão ocorrendo, impostas por vários países e regiões. Que os frigoríficos sejam investigados e punidos, onde haja irregularidades de fato. Corrupção é inadmissível de qualquer modo. Envolver alimentos, saúde é abominável. Agora, que o processo avance com rapidez para tranquilizar os consumidores, além de minimizar as perdas financeiras e para a imagem do país. Eu volto na quarta. Até lá. E daqui a pouco, Maria Lídia faz uma entrevista ao vivo com Guilherme Afife Domingos, presidente nacional do Sebrae. O Reino Unido anunciou que vai começar processo para deixar a União Europeia no próximo dia 29. O governo vai ativar o artigo 50 do Tratado Europeu de Lisboa, que inicia formalmente as negociações para a saída do bloco na quarta-feira que vem. A informação foi confirmada por David Davis, porta-voz do governo. A partir do dia 29, o Reino Unido e a União Europeia vão ter 2 anos para fechar um acordo de separação, que vai prever como vão ficar as relações entre o Reino Unido e o bloco europeu. Diretor do FBI admite a existência de investigação sobre eventual interferência da Rússia na campanha que elegeu Donald Trump presidente dos Estados Unidos.
Em audiência no Congresso americano, o diretor do FBI, James Comey, disse que são apuradas ligações entre a campanha do presidente Donald Trump e o governo russo. Apesar de não dar detalhes da investigação, Comey falou sobre a posição do presidente russo Vladimir Putin em relação a Trump. Segundo o diretor do FBI, Putin odiava Hillary Clinton e tinha uma clara preferência pela pessoa que disputava contra quem ele detestava. Horas antes do começo do depoimento de Comey, Trump publicou no Twitter que a história russa foi inventada pelos democratas para justificar a derrota do partido na disputa pela Casa Branca. O diretor do FBI também afirmou que não há evidências de espionagem contra a campanha de Trump durante o governo de Barack Obama, como o atual presidente também chegou a defender no Twitter. O diretor da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Michael Rogers, também negou que o governo de Obama tenha pedido à inteligência britânica que fizesse escutas sobre Trump. Em encontro com o presidente de Ruanda, o Papa Francisco pediu perdão pelo papel da Igreja Católica no genocídio que aconteceu no país africano em 1994. Por cerca de 20 minutos, Francisco se reuniu a portas fechadas com o presidente Paul Kagame, no Vaticano. O Papa pediu perdão a Deus pelos horrores cometidos pela Igreja e seus membros durante o genocídio em Ruanda, que em 1994 deixou cerca de 800 mil mortos. O massacre resultou na morte de quase 1/3 da população do país africano. Grande parte das vítimas era da etnia Tutsi, que foi morta por membros da etnia Hutu. Em 2014, o Papa Francisco já havia oferecido o apoio da Igreja Católica para a reconciliação em Ruanda por causa dos 20 anos do genocídio. Em 2000, o Papa João Paulo II já havia pedido perdão a Ruanda. Nada de carros luxuosos ou limousines. Agora é a perua Kombi que caiu nas graças de noivas para chegar em grande estilo ao casamento. Iluminação, banco de couro, TV de 40 polegadas, sistema de som e até um videogame. Aqui cada detalhe é personalizado para dar vida ao casamento dos sonhos e fazer desse passeio a viagem mais romântica de uma noiva. Quem começou essa jornada foi o Thiago, ou melhor, a irmã dele. Ela falou assim para mim: Thiago, vou casar. Só que eu quero um presente seu especial, que vai ser o... Eu quero que você me leve, você e meu irmão, que é o Leonardo, me levasse no dia do meu casamento, só que na Kombi do pai. Dessa data tão especial surgiu a ideia de alugar a chamada Catarina em outros casamentos. Desde então, tem sempre uma história única para contar. Todo mundo que procura uma Kombi hoje para poder alugar tem uma história envolvida por detrás. Ou o pai foi pasteleiro, ou antigamente o pessoal tinha muita Kombi, ia levar a família para poder passear. Faz parte da família. O negócio deu certo e hoje ele recebe os pedidos por meio de uma plataforma online com vários outros amantes de Kombi que também alugam esse xodó dos colecionadores em eventos. Os preços variam de R$ 800 até R$ 1.200. Tudo só depende da criatividade do casal. Faz mais ou menos um ano que ele começou a usar a Kombi nos casamentos. E na maioria dos casos, quem pede para passear na Catarina são as noivas. Mas hoje é diferente, né, Thiago? Hoje é especial. Hoje tanto a noiva quanto o noivo não sabe, é surpresa. Então vamos ver agora qual vai ser a reação dos dois. Bora lá? Vamos. E olha a emoção da Fernanda quando descobriu a surpresa. Meu Deus! Vó, vem aqui! Desde criança eu gosto de Kombi, meu avô me levava pra praia de Kombi. E com a minha bicicleta assim, ó, dentro da Kombi. Ia pra escola que a vovó levava? De Kombi. A senhora levava? Eu levava, eu dirigia Kombi. Tirei carta e comecei a dirigir Kombi mesmo. Missão cumprida? Missão cumprida. Eu falei pra você que emocionava? Tudo tem história, cara. Você participar da história das pessoas é maravilhoso. E a gente está fazendo parte de mais uma história. Você vai ver a seguir a previsão do tempo para amanhã e os gols da rodada do Paulistão. O Palmeiras vence o Santos de virada na Vila Belmiro. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora
posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. É hora de superar conflitos, resgatar a confiança e reforçar a credibilidade nas instituições para dar continuidade às conquistas que já alcançamos nesse curto espaço de tempo. A inflação está dentro da meta. Os juros caíram. Com essa queda, o crédito vai aumentar. Com mais crédito, voltam os investimentos e os empregos. O Brasil de Temer. O presidente certo, na hora certa. Bota fora, veste casa. Detonamos os preços. Não perca. Se você quer vestir a sua casa pagando muito pouco, vem pro Bota Fora, veste casa. Gente, tem de tudo e o preço é de arrasar. Mas vem logo, hein, porque estão levando tudo. Corre, é só até amanhã. Toalha de banho veste casa ou Teca por apenas R$ 9,99 cada. Lençol 170 fios a partir de R$ 9,99 cada. Travesseiro 170 fios por apenas R$ 9,99 cada. Bota Fora, veste casa. Só amanhã na Veste Casa. Muita gente está decepcionada e não quer nem ouvir falar em política. Mas veja só, o trabalho, a saúde, a educação, a aposentadoria, tudo isso depende das decisões políticas adotadas no país. E é atuando politicamente que podemos melhorar a vida das pessoas. Se a gente não participar dessas decisões, outras pessoas vão decidir por nós. E aí não adianta reclamar. Partido Verde, um partido necessário. No Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, conseguimos recuperar a confiança dos empresários e estamos trabalhando para atrair novos investimentos internacionais. Confiança gera investimento, investimento gera emprego. Afinal, não há nada que um pai ou mãe de família queira mais que trabalhar pelo próprio sustento. Venha com a gente. Filie-se ao PRB. Eu sou Marcos Pereira. O presidente certo, na hora certa. Quando mais uma vez é preciso mudar e dar um novo rumo ao país, o PMDB assumiu a responsabilidade de comandar as reformas. Daqui a pouco, os resultados proporcionados por essas reformas serão sentidos na vida de cada brasileiro. Reformar. Essa é a palavra de ordem do Congresso Nacional em 2017. O Brasil de Temer. O presidente certo, na hora certa. O último fim de semana do verão foi de tempo fechado, chuvoso, até um friozinho gostoso aqui na capital. Mas o sol só reapareceu nessa segunda-feira, né? Ficou bem com cara de outono mesmo, né? Só que a máxima não passou dos 24 graus. E será que esquenta nos próximos dias? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Para os próximos dias, a tendência é de que as manhãs fiquem mais frias no centro-sul do país. Isso por causa da atuação de uma massa de ar polar que afasta chuvas, mas deixa as temperaturas mais amenas, principalmente de madrugada. O dia deve amanhecer até com neblina em pontos isolados. E a chuva vai se concentrar mais na metade norte do país, vindo a qualquer hora nessas áreas em verde mais escuro, como entre o norte de Minas, sul da Bahia, pegando Tocantins até o Pará. Calor e dia ensolarado com poucas chances de chuva, só mesmo entre o norte da Bahia, leste do Piauí e o estado do Ceará. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Curitiba, mínima de 14 e máxima de 23 graus. Em BH, 16 nessa madrugada e 28 amanhã à tarde. No Rio de Janeiro, máxima na casa dos 30 graus. E em Salvador, calorão em torno dos 32 graus amanhã. Para São Paulo, não há previsão de chuvas nesta terça-feira. O sol brilha forte e o tempo fica firme em todo o estado. No interior, as temperaturas entram em rápida elevação no período da tarde e chega a fazer até 29 graus nas cidades de Franca e Barretos e 30 graus em São José do Rio Preto. Mais ao leste, as temperaturas ficam mais amenas. No litoral, máxima em torno dos 25 graus em Caraguatatuba e 26 em Santos. Para a capital, podemos até ter nevoeiro de manhãzinha, viu? Nessa próxima madrugada, mínima só de 15 graus e à tarde faz até 26 amanhã.
Na quarta-feira, a máxima sobe para 27 e esquenta mais na quinta, com temperaturas entre 16 e 29 graus, ainda sem chances de chuva. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. E lembramos que após o esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo Guilherme Afif Domingos, presidente nacional do Sebrae. De virada, o embalado Palmeiras venceu o clássico do fim de semana contra o Santos em plena Vila Belmiro, hein, Celso? Sinto um certo descontentamento no seu olhar, mas faz parte. Foi um jogo de muitas oportunidades e de grande atuação dos goleiros das duas equipes. Mas nos instantes finais, deu Palmeiras. Mesma sorte, não teve o Corinthians, que perdeu para a Ferroviária, e o São Paulo, que apenas empatou no Morumbi. Vamos aos gols. No Morumbi, o São Paulo abriu o placar com esse chute forte do peruano Cueva. O empate do ituano veio nessa jogada na área, que terminou com o gol de Wellington Simão. Final 1-1, São Paulo e Ituano. Na Arena Fonte Luminosa, Alain Mineiro foi derrubado por Fagner dentro da grande área e o árbitro deu pênalti para a Ferroviária, diante do Corinthians. O próprio Alain Mineiro foi para a cobrança e acertou a trave. No rebote, a bola bateu na mão do goleiro Cássio e o mesmo Alain Mineiro dominou com o braço antes de chutar para o gol vazio. Final Ferroviária 1, Corinthians 0. No clássico da Vila Belmiro, Ricardo Oliveira abriu o placar para os donos da casa nessa jogada 1-0 Santos. O empate do Palmeiras veio nesse chute cruzado de Jean, 1-1. 2 minutos depois, Roger Guedes fez boa jogada pela direita e na sobra William Bigode botou para dentro. Santos 1, Palmeiras 2, placar final. Quem foi o querido santista que tomou o drible da vaca? Foi o Zeca. Enfim. Meu Deus. Mas o Santos jogou bem. Jogou bem, né? Merecia a melhor sorte. Fernando Praz foi o nome da partida. Acontece, circunstâncias, 2 gols, 2 bobeiras e a vitória do Palmeiras. Mas o Santos, pelo que produziu... Foi um belo jogo, né? Foi um dos melhores. Foi o melhor jogo do ano e com certeza um dos melhores jogos dos últimos tempos. Pelo número de finalizações, pelo que produziram as duas equipes, isso foi fantástico. 2 bons times, né? 2 bons times, então. O Santos ainda corre algum risco de não classificação no Campeonato Paulista, mas pelo futebol apresentado, há por que alimentar a confiança do torcedor. E o Corinthians perdeu com um gol roubadíssimo, né? Pois é, o Alain Mineiro, quando foi bater pro gol, ele ajeitou a bola no braço, né? Daria para auxiliar, ter visto e apontado. E o Brasil é campeão sul-americano sub-17, goleou o Chile por 5-0 e se tornou campeão. Ótimo, parabéns pro time. Obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Estela? A seguir, uma entrevista ao vivo com Guilherme Afif Domingos, presidente nacional do Sebrae. O presidente certo, na hora certa. Com a volta do FIES, eu vou poder realizar o sonho da minha vida. Eu vou poder voltar para a faculdade, me formar, ganhar o mundo. Eu vou concluir o curso que eu tive que interromper. Agora vai dar. Isso dá para fazer aquilo que eu gosto. Essa reforma é tudo de bom. Isso é necessário, é inteligente e é futuro. O Brasil de Temer. O presidente certo, na hora certa. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. A crise econômica que vive o país tem obrigado os prefeitos e vereadores a cortarem gastos desnecessários e elegerem prioridades. A população está atenta a isso e quer resultados práticos. O PRB acredita que o tempo da velha política ficou para trás. É hora de priorizar gestões eficientes e sem demagogia. Venha com a gente. Filice ao PRB. Ando muito preocupado com a tentativa em desqualificar a política. A negação da política pode beneficiar aventureiros sem compromisso com a democracia.
O Brasil conhece essa história e não quer retrocesso. Escolha sempre quem combate a caretice, luta pelo bem-estar das pessoas e sabe que o meio ambiente não pode esperar. Partido Verde, um partido necessário. O presidente certo, na hora certa. Outro assunto que há mais de 20 anos vem sendo deixado de lado é a reforma do ensino médio, que o presidente Temer corajosamente abraçou e sancionou. Com a reforma, a escola deixa de impor e passa a oferecer opções ao aluno. Isso é necessário, é inteligente e é futuro. O Brasil de Temer, o presidente certo, na hora certa. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto dos indicadores da economia sobre o ânimo dos pequenos e microempresários. O Jornal da Gazeta recebe o presidente do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Afife Domingos, que já foi vice-governador de São Paulo e também ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa no governo Dilma. Muito obrigada por estar conosco. Outro dia entrevistei aqui Cláudio Lembo. E ele fez uma observação quando eu falei sobre o ânimo dos empresários com esses novos indicadores da economia. Ele disse, mas quais empresários? Porque no entender de Lembo, o pequeno e o microempresário não estão animados com os rumos da economia. Quero ouvir de Guilherme Afife. Olha, é importante que a gente diagnostique com realismo o que está acontecendo. O que está acontecendo é que parou de piorar. Então, já é uma ótima notícia. E começa a ter um vislumbre de melhora. Isto indicado agora, desde janeiro, a retomada do nível de emprego. Para você ter uma ideia, a micro e a pequena empresa abriu 52 mil vagas no mês de fevereiro. Aí o presidente anunciou que foram 38 mil. Mas é porque as grandes desempregaram e o saldo foi 38. Mas a pequena isso não é previsível considerando o desemprego? No desemprego tem a negociação toda, a rescisão de trabalho, aí as pessoas, sabendo que não vão arrumar emprego, partem para o negócio próprio? Não, estou falando, não é de negócio próprio, estou falando de vaga de emprego. Ah, você falou do emprego, não de pequeno empresário. Não, de emprego. Eu entendi mal, eu peço desculpas. Eu entendi que era abertura de novas empresas. Não, abertura de vagas. De vagas. Agora, a abertura de novas empresas, é lógico que você... Primeiro, tem muita gente que tinha um planozinho de ser dono do próprio nariz. Sim, é um sonho. É um sonho. Para muita gente. Para muita gente, é um grande número. E esse sonho estava na gaveta esperando uma oportunidade. Enquanto ele está numa zona de conforto, ele não se atira. Mas, de repente, com a crise, ele começa a pensar, e muitos negócios estão saindo, principalmente de comércio eletrônico. Hoje você vê muita loja pequena fechando, mas não está olhando que ele está abrindo um negócio no comércio eletrônico. Ele abre uma loja nova, entretanto, o pequeno e microempresário tem uma dificuldade imensa na obtenção do crédito. Sim. Tanto que vocês do SEBRAE já anunciaram aquele programa Senhor Orientador, para ser um tipo de avalista, assim, desses pequenos. Sim. Esse programa Senhor Orientador já está funcionando? Já. Eu tenho certeza que quem está nos vendo agora quer saber como fazer para acionar e para usufruir desse canal que tem aí um avalista que é o SEBRAE. Maria Lídia, nós contratamos 500 ex-gerentes de banco com mais de 60 anos de idade. É a turma que sabia emprestar dinheiro olhando no olho e não na tela do computador. Porque hoje, graças à tecnologia, a turma perdeu a sensibilidade de olhar no olho e quando vai dar empréstimo, só exige garantia. Se não tem garantia real para dar, ele não consegue o empréstimo. Tanto é que 85% do universo de pequenas empresas não consegue ter acesso aos bancos. Então esse programa do SEBRAE de chamar
o senhor orientador na turma da velha guarda é exatamente para criar uma mentoria nesse pequeno, para ajudá-lo a entrar no banco, apresentar um projeto que seja um projeto execuível, e se por acaso faltar garantia real, o Sebrae avaliza, porque nós olhamos o projeto e apostamos. E não erramos em apostar nunca. Esse fundo de aval... E como acessar, como chegar ao senhor orientador? Procura o Sebrae. Procurar o Sebrae. Procura o Sebrae, que ele será, então, encaminhado para um dos orientadores, esses 500. Por enquanto, nós conseguimos selecionar 320, mas dentro de mais 30 dias atingiremos os 500. Agora, Fifi, e o Simples? Corre aí a boca pequena que o Simples está na alça de mira. O pequeno empresário, se acontecer uma mudança substancial ou extinção do Simples, o pequeno empresário sobrevive sem esse recurso? Quem sai do Simples cai no complicado e morre. Né? Então, vários economistas... Mas e a reclamação que o Simples traz problemas para a arrecadação para o Tesouro Nacional? Isso é conversa fiada. É conversa fiada? Conversa fiada porque o Simples... foi a maior índice de formalização graças à simplificação. Eu não precisaria de um Simples no Brasil se o resto não fosse complicado. Né? Mas como é tão complexo, nós vivemos num manicômio tributário que o Simples é uma tábua de salvação deste pequeno. Né? Então esses economistas que escrevem não conhecem a realidade do Brasil. Mas o Simples, para usar aquele neologismo, é imexível ou está vulnerável? Não, em absoluto. Pelo contrário, nós teremos agora, a partir de 2018, o aperfeiçoamento do Simples, que é o crescer sem medo. Porque criamos, ao invés de saltos no seu crescimento, uma rampa suave como no imposto de renda. Você só paga o imposto sobre a diferença quando cresce, que era um dos grandes problemas do crescimento de pequena empresa. E a terceirização? Terceirização, tramitando, trabalhadores têm muito medo da terceirização para o pequeno e microempresário. Terceirização é uma ameaça ou pode ser uma solução? É uma oportunidade, porque hoje, no mundo, fala-se muito do emprego. E eu não falo de emprego, eu falo de trabalho. Né? Então, são as várias formas de oportunidade de trabalho. O pequeno empresário e o micro não tem razão para ter medo da terceirização? Pelo contrário, vai abrir oportunidade para ele ser um terceirizado. Eu estive num encontro agora de empresas inovadoras, são as maiores do Brasil. E eles mesmos enxergam que é melhor investir num pequeno para desenvolver inovação, até para fornecer para o grande, porque o pequeno cria, o grande não cria, o grande compra pronto. Então, a oportunidade no campo da inovação com a terceirização, amanhã ele tem alguém que está trabalhando com ele, que sai para desenvolver um projeto e depois até fornecer a ele. Mas ele tem muito mais condição de evoluir sem o guarda-chuva burocrático de um grande, né? Então, isso cria um novo encadeamento produtivo na produção, a terceirização com visão moderna, porque essa história que a turma fala que é precarização do trabalho, precarização do emprego, precarização é falta de, né? Nós estamos criando oportunidades. Eu sou a favor da terceirização. Guilherme Afife, muito obrigada por sua entrevista, por seus esclarecimentos e por esse ânimo que está passando, seu otimismo. Uma boa noite, obrigado. Obrigado, boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta, mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã.